A principal fonte financeira que sustenta a guerra de Putin pode ser cortada em breve. Trump acabou de fazer um anúncio bombástico. A Índia vai parar de comprar petróleo russo. Essa é a notícia que Putin não queria ouvir, porque Índia e China se tornaram as últimas fontes de dinheiro, mantendo essa guerra após as sanções do Ocidente. Agora, publicamente, a Índia nega as alegações, mas os dados provam que a traição já está em andamento. As refinarias estatais indianas reduziram suas compras de petróleo russo em 45%, uma mudança catastrófica que forçou o Kremlin a dobrar seu desconto. Esse é o último movimento desesperado da Rússia. Putin oferece um desconto insustentável para sua economia, porque sabe que, se a Índia parar de comprar, o mercado de petróleo russo colapsa. É assim que a guerra chega ao fim. Tudo começou com essa declaração que o presidente Trump fez. Essa guerra nunca deveria ter começado, mas a Rússia deveria tê-la vencido na primeira semana. E eles estão entrando no quarto ano e eu quero ver isso acabar. Eu não gostei que a Índia comprava petróleo, mas hoje ele me garantiu que não vão mais comprar da Rússia. Isso é importante. Ele garantiu que não comprará petróleo da Rússia. Não sei, talvez seja notícia recente. Posso falar isso? Você diria que não haverá petróleo? Ele não está comprando petróleo da Rússia. Já começou. Sabe, não dá para fazer isso imediatamente. É um processo um pouco demorado, mas esse processo vai acabar em breve. O Ministério das Relações Exteriores da Índia respondeu às declarações do presidente Trump. Muitos dizem que negam o que Trump disse, mas a declaração não afirma exatamente isso. Dê uma olhada nisso você mesmo. Tem sido nossa prioridade constante proteger os interesses do consumidor indiano em um cenário energético volátil. Isso inclui ampliar nossa base de fornecimento de energia e diversificar conforme apropriado para atender às condições do mercado. O governo dos Estados Unidos manifestou interesse em ampliar a cooperação energética com a Índia. As discussões seguem. Agora, não acho que isso seja uma negação do que Trump disse, mas também não é uma confirmação. Você pode ver isso de duas formas. Primeiro, a Índia não queria irritar Trump, então eles estão negando o que ele disse de uma forma muito diplomática, certo? Ou você pode ver de outra forma, e é que eles não querem confirmar o que Trump disse. Eles divulgam uma declaração diplomática para não irritar a Rússia. Porque é importante lembrar que a Índia trata a Rússia como um aliado muito forte por algum motivo. Esses são os dois cenários possíveis. Quero mostrar a declaração que a Índia divulgou há poucos meses. Vocês lembram em agosto quando 25% sobre a Índia por comprar petróleo russo? Foi uma punição para a Índia parar de comprar. Bem, foi aí que a Índia rapidamente anunciou que não vai parar de comprar petróleo russo, apesar das tarifas dos Estados Unidos da América. Não teve diplomacia, foi totalmente claro. Agora, eles poderiam ter feito igual desta vez, mas não fizeram. Então, isso sugere alguma coisa? Talvez esteja sugerindo isso. A Índia não tem tanta certeza se quer continuar comprando petróleo russo. Quero mostrar os dados recentes sobre quanto petróleo a Índia compra da Rússia e se esse volume está subindo ou caindo. Antes de vermos os dados, muitos ignoraram a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Todos os países, ou quase todos os países, estavam lá. E todo mundo teve reunião com quase todo mundo. Na verdade, o secretário de Estado Marco Rubio se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Da mesma forma, ele também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Índia e o ministro das Relações Exteriores da Índia também se reuniu com ministros das Relações Exteriores da União Europeia, incluindo ministros ucranianos também. Agora vejo que o fim de semana foi agitado. Muitas notícias saíram sobre escadas rolantes e teleprompters. Então, nem todo mundo estava cobrindo tudo. Na verdade, nós nem chegamos a cobrir isso. Mas depois da reunião com a Índia, Zelensky e os líderes da União Europeia fizeram declarações muito interessantes. Dê uma olhada nisso. Você acha que isso vai acontecer?
Eu acho que o Irã nunca vai ficar do nosso lado porque nós nunca estaremos do lado dos Estados Unidos. Acho que a Índia geralmente está do nosso lado. Sim, temos questões de energia, mas acredito que o presidente Trump pode tratar disso com os europeus e fortalecer laços com a Índia. E eu acho que temos que fazer de tudo para não afastar os indianos. E eles vão mudar sua atitude em relação ao setor de energia russo. Tenho certeza. Com a China é mais difícil porque não é para agora. Não está no interesse deles deixar de apoiar a Rússia. Uma mensagem muito semelhante também foi apresentada pelo presidente finlandês Alexander Stubbs. Vamos ouvir o que ele disse. Estou curiosa para saber o que você acha do que estamos vendo em relação ao fortalecimento da aliança entre China, Índia e Rússia. Bem, eu acho que está acontecendo uma política externa multivetorial ali. Eu acho que, claro, Rússia e China têm uma conexão direta. No início dos anos 1990, China e Rússia tinham economias do mesmo tamanho. China agora é mais de 10 vezes maior. E, na verdade, com a compra de petróleo, com a compra de gás, com a troca tecnológica, isso realmente dá à Rússia a possibilidade de conduzir a guerra. Então, existe uma ligação muito próxima aí. Então, claro, com a Índia você sabe, né? A Índia é uma aliada muito próxima da União Europeia e, claro, também dos Estados Unidos. Eu não generalizaria todos eles, mas a Índia é obviamente uma superpotência emergente. Ela tem a demografia e a economia a seu favor e eu sempre argumento que é muito importante para o Ocidente se envolver com a Índia, trabalhar com eles. Agora, é claro, eu entendo que isso é só conversa. No fim, falar é fácil. O que vale são as ações. Então, vamos ver como as refinarias indianas estão agindo nos últimos meses. Segundo o Economic Times, jornal indiano, as importações indianas de petróleo russo entre abril e setembro caíram mais de 8%. As refinarias indianas, na verdade, transferiram suas importações para o Oriente Médio e os Estados Unidos. As importações indianas de petróleo dos Estados Unidos da América atingiram o maior nível em 2 anos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia, eles negociam um acordo comercial com os Estados Unidos da América para aumentar a compra de petróleo indiano. O que, claro, não é uma boa notícia para a Rússia. Na verdade, as refinarias estatais indianas quase reduziram pela metade suas compras de petróleo da Rússia nos últimos meses. Passou de 11 milhões de barris em junho para cerca de 60 mil barris em setembro. Diariamente, isso representa uma queda de cerca de 45%. É realmente uma grande redução. Na verdade, esses níveis de importação são os mais baixos desde maio de 2022. Agora, uma maneira de interpretarmos isso, e eu diria que é uma leitura bastante óbvia, é que essas são refinarias estatais. Então, o governo indiano está dizendo a elas onde podem comprar o petróleo e onde não podem. O fato de reduzirem compras enquanto o petróleo russo está com desconto revela muito sobre os rumos da política indiana. Falando em descontos, o governo russo percebeu essa tendência e, na verdade, dobrou o desconto que oferece no seu petróleo. Agora, essa notícia já tem uma semana. Então, em termos da guerra na Ucrânia, isso equivale a uns 7 anos ou algo assim. Tudo acontece tão rápido. Isso mostra que, se a Índia seguir reduzindo as compras, Putin tende a oferecer descontos maiores. Isso será muito importante enquanto a Índia negocia o acordo comercial com os Estados Unidos. Vamos falar sobre isso em um segundo. Enquanto gravo, faltam poucas horas para isso. Refinadores de petróleo indianos das refinarias privadas, não estatais, disseram a Bloomberg que planejam diminuir a compra de petróleo russo. Não parar totalmente, mas reduzir até o fim do ano. Eles aguardam apenas a autorização do governo indiano, que negocia um acordo comercial com os Estados Unidos. Quero explicar um pouco da matemática feita pelo lado indiano aqui. Usaremos números aproximados para simplificar, pois os valores exatos não importam. O importante são os prós e contras que Índia e Estados Unidos estão avaliando. Suponha que a Índia lucra $100 comprando petróleo russo barato, refinando e revendendo a outros países. E, por outro lado, eles também estão ganhando $100 exportando para os Estados Unidos. Quando o presidente Trump anunciou uma tarifa secundária de 25%, vamos supor que o lucro da Índia caiu de $100 para $75. Não sabemos ao certo quanto caiu, mas, para facilitar, dizemos que foi para $75.
Agora, foi nesse momento que a Índia começou a fazer as contas, dizendo: Ei, quanto de lucro teríamos se não estivéssemos comprando petróleo da Rússia? Mas e se estivéssemos comprando, digamos, da Arábia Saudita, do Iraque ou dos Estados Unidos? Sabe, de algum outro lugar que não oferece desconto? E se a Índia atingir, por exemplo, 80 mais do que recebe dos Estados Unidos? Eles deixariam de comprar petróleo russo, pois podem lucrar $80 comprando da Arábia Saudita e $100 exportando aos Estados Unidos da América. Nessa situação, a Índia deixaria de comprar, mas não sabemos se é esse o caso, esse é o problema. Mas se esse fosse o caso, eles parariam de comprar. Mas a questão é que, se esse fosse o caso, Putin apareceria e ele diria: Ei, posso te oferecer um desconto maior para compensar o dinheiro que você está perdendo com a tarifa dos Estados Unidos. E é aí que a Índia refaria toda a matemática para ver se sai ganhando ou não. Agora, da mesma forma, se Putin pode oferecer descontos, os Estados Unidos da América podem aumentar as tarifas. Os Estados Unidos da América podem influenciar a União Europeia, o Reino Unido e outros países importantes para a Índia a elevarem tarifas também. Na verdade, é exatamente isso que o governo Trump defende. Estados Unidos da América e Reino Unido pressionam Índia e China a reduzirem importações da Rússia. Apenas 2 dias atrás, na quarta-feira, o Reino Unido impôs mais sanções a 2 empresas russas, uma refinaria chinesa e uma refinaria indiana. Refinaria Indiana Nayara é a mesma que a União Europeia sancionou há apenas alguns meses, e é uma refinaria importante para a Índia. Primeiramente, é a segunda maior refinaria da Índia. Isso mostra que ela é responsável por boa parte da capacidade de refino da Índia. Mas, além disso, essa refinaria parece ser totalmente controlada pelos russos. 49% pertence à Rosneft, que é simplesmente uma empresa estatal russa de petróleo, mas outros 49% também pertencem a um fundo de hedge ítalo-russo. Então, só com base nos meus cálculos, parece que pelo menos 70%, talvez até 100%, pertence aos russos. É exatamente por isso que essa é a única refinaria dentro da Rússia que foi sancionada. E há alguns meses, quando foi sancionada pela União Europeia, ela foi duramente atingida. Teve que correr atrás de clientes. Ela não podia mais importar petróleo do Iraque, Estados Unidos da América ou Arábia Saudita, de quem também dependia. Ela estava importando petróleo russo, mas também recebia petróleo do Oriente Médio. E depois não pôde mais fazer isso. Ela não podia enviar seu petróleo para países como a Europa, países que não queriam ser atingidos por sanções secundárias da União Europeia. Eles ficaram parados por cerca de 1 mês e só agora estavam retomando as atividades. Foi então que o Reino Unido os atingiu novamente, 2 dias atrás, parecendo um aviso à Índia. E isso é só um recado do tipo: a pressão da comunidade internacional só vai aumentar se a Índia continuar comprando petróleo. Então a Índia vai parar de comprar? Esse é o problema. Não sabemos, pois depende do desconto que Putin oferecer e das sanções impostas pelos países ocidentais. Essa é a equação que todos estão calculando, não só os indianos. E esse é o cálculo que os políticos ocidentais também estão fazendo, e tenho certeza de que os políticos russos estão fazendo o mesmo cálculo. Não sabemos exatamente o que o futuro reserva, mas pelos últimos 2 meses, parece ser isso. A Índia está diminuindo as compras, o que é positivo para todos. Mas, e o Putin? Se vocês quiserem continuar acompanhando atualizações como essa, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo. Queremos chegar a 2 milhões de inscritos até o fim do ano, então sua inscrição ajuda muito.